câncer do aparelho digestivo. E como os médicos chegaram a esse diagnóstico, uma vez que ele foi fazer um tratamento de erisipela? Por favor. Muito bem. O caso de Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, serve para ilustrar e alertar em relação ao risco de cânceres e os sintomas, sinais e sintomas, a gente falou há pouco, que podem surgir que são atípicos. Alguns cânceres, no caso desse aí, o de pâncreas também pode fazer isso, outros cânceres, eles podem liberar substâncias, as células cancerígenas, que trazem sintomas atípicos ou manifestações atípicas, quadros clínicos não esperados. Nesse caso do Bruno Covas, o câncer favoreceu a maior coagulação do sangue, melhor aumento da viscosidade sanguínea e maior risco de trombose. A trombose, alertando aqui, aproveitando, abrindo parênteses, ela acontece principalmente nas pessoas que ficam muito tempo sentadas. Já há algum tempo, esqueci onde li, um trabalho americano reporta que há um crescimento nos últimos anos de mortes súbitas em pessoas até relativamente em idade média por trombose e embolia. Isso acontece principalmente nas pessoas que passam mais tempo sentadas por muito tempo. Por isso que o conselho está levantando, sentando, levantando, não ficar muito tempo parado com as pernas para baixo. Então é importante estar alerta nisso, né? Esses coágulos se formam, pode levar o trombo subir para atingir um órgão, coração, pulmão, serve fazer embolia pulmonar, cerebral, cardíaca, que pode ser fatal algumas vezes. Lá eles avaliaram a questão do pós-morte, dos corpos, fizeram realmente uma avaliação mais detalhada, né, o Serviço de Verificação de Óbito americano, e nos últimos anos detectou uma quantidade de óbitos crescentes de mortes súbitas em função de embolia. No caso aqui específico, a gente alertando sobre o câncer, esse é um quadro atípico, né, que acontece, e a gente tem que alertar para outros. Nós temos os sintomas, aproveitar caso veja seu programa, nós temos sintomas típicos de câncer comuns que a gente se preocupa relacionado a alguns órgãos, né? Você tem, por exemplo, a rouquidão, que passa mais de 3 meses, suspeitar, principalmente quem fuma, ou até ambientes poluídos, a questão de câncer de corda vocal, uma alteração neurológica, né? Uma tontura, uma dor de cabeça que não passa, surge bruscamente, começa a ficar intensa e contínua, alteração do ritmo intestinal, uma constipação que surge há pouco tempo, pode estar relacionado a um câncer ou uma diarreia, a uma perda de peso súbita, sem motivação, alteração do apetite brusca, isso pode estar relacionado a toxinas cancerígenas, alterações hormonais relacionadas a alguns cânceres, né? E nós temos sintomas atípicos, manifestações como essa, até a tensão de taquicardia, arritmias cardíacas podem acontecer, né? Em alguns cânceres já tem estudos mostrando isso. Então nós temos sintomas comuns relacionados aos cânceres e sintomas atípicos. No caso de Bruno Covas, aproveitando para ilustrar, e eu digo sempre aos pacientes que a gente tem que ter cautela com o abdômen e com o pulmão. Por quê? Porque são áreas que tem muito ar, ou seja, reserva espaço para crescimento silencioso de um tumor. Ele descobriu a causa por causa da trombose, e aí, fazendo a avaliação hospitalar geral, né, detectou o tumor. Então, o que é que acontece? Esse tumor poderia crescer e muito e já ser descoberto em uma fase ainda mais avançada. Por quê? Porque o abdômen, ele tem espaço. Lembrar aqui, eu brinco sempre, digo aos pacientes, o abdômen esconde até uma gravidez. Às vezes a mulher vai descobrir uma gravidez já em estado avançado, já enorme. Então o abdômen ele tem uma capacidade de acumular, de acolher uma massa grande sem sintomas. Algumas pessoas vão descobrir um tumor já em estado avançado. Daí a necessidade de estar sempre fazendo um exame simples, corriqueiro, que é a ultrassonografia, ir ao médico, a palpação do abdômen já ajuda, mas hoje em dia tem ultrassom, que é um exame simples e que não tem efeitos colaterais, radiações, que vale a pena estar fazendo. O pulmão é outra área que também esconde, né? E muito que tem o pulmão, o câncer de pulmão é muitas vezes fatal, um câncer que mata muito. E o que é que acontece? Também é uma área rica em espaço para que um tumor cresça sem sintomas. Então nós temos aí, esses tumores podem acontecer, ocorrerem, muitas vezes sem sintomas diretamente ligados ao tumor, e acontecer manifestações, vamos dizer, a distâncias. Pode acontecer alguns tumores para liberar toxinas, causar um desconforto, a pessoa começar a perder peso, então sentir fraqueza, uma febre que pode surgir ao final do dia, à noite, inexplicada, que se pesquisa e não se acha. Então nós temos vários sintomas que podem surgir, estar relacionados ao câncer. E aí vale a pena nesse caso, principalmente as pessoas a partir dos 40 anos de idade, no caso ele foi até menos, hoje foi abaixo, uma pessoa abaixo de 40, 39 anos, os cânceres têm surgido cada dia mais cedo nas pessoas mais jovens, têm assustado, E o que é que acontece? Mas principalmente a partir dos 40 está um alerta grande. Daí já existia hoje o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a campanha de câncer de mama, de próstata, que são frequentes, mas a gente tem que alertar que existem vários outros cânceres
E aí um alerta grande para o câncer de intestino, que tem crescido muito na população. Do aparelho digestivo. Por que, doutor? As causas alimentares, principalmente, né? Nós temos aí vários alimentos processados, ultraprocessados, aditivos, e é importante estar alerta. Então, a gente tem que fazer os exames, estar alerta na questão da prevenção de câncer e cultivar bons hábitos, né? Mantendo uma boa imunidade, estar bem nutrido funcionalmente, é bom ter a questão da alimentação funcional, está alerta sobre a questão de nutrientes, vitaminas, evitar a obesidade, que previne câncer de forma geral, evitar estresse, ter um bom equilíbrio emocional, se não tem, procurar auxílio médico para isso, com medicamentos hoje adequados, modernos, com poucos efeitos colaterais e que não causam dependência. A gente tem muitas alternativas para dar uma estabilidade, diminuir a ansiedade, irritabilidade, a melancolia, tristeza, desânimo, um bom sono, atividade física, evitar a obesidade e alimentos devem ser evitados, o excesso de alimentos ultraprocessados com muitos aditivos químicos, que a indústria coloca para evitar, para aumentar a validade do produto, inclusive, né, e às vezes melhorar sabor, aparência, cor, então corantes. E isso tudo serve para prejudicar. Serve para prejudicar e aumentar, e tem aumentado a incidência de câncer no aparelho digestivo. A Juliana da Coroa do Meio pergunta ao senhor: a alimentação influencia nesse câncer, nesse tipo de câncer do Bruno? Pronto, da cárdia, foi da junção do esôfago com o estômago. O que é que acontece? Eu não peguei detalhes da análise do tipo de câncer dele, mas geralmente naquela região você tem que ter uma alimentação que seja o mais saudável possível e o volume de alimentação, que evite refluxo. No final do esôfago ali, a questão daquela junção, é importante as pessoas terem cautela para evitar comer em volume muito grande que favoreça refluxo, que a acidez, o esôfago não foi preparado para receber o ácido do estômago, e essa inflamação crônica, uma esofagite crônica, ela pode levar a malignização, que é muito mais comum. Eu não sei o tipo de câncer dele específico, eu não peguei esse detalhe, mas aí é comum, e é bom alertar do que é mais comum, as pessoas não menosprezarem aquela pirose, aquela azia, essa azia crônica deve ser avaliada pelo médico, seu médico, clínico geral, geriatra, o gastro, quem ele queira, porque é importante cuidar e tratar, porque com o tempo esse refluxo, que muitas vezes é silencioso, às vezes sem queimor, as pessoas têm sintomas atípicos, a tosse, tipo uma alergia, às vezes é o líquido do esôfago, do estômago que está subindo até as vias respiratórias, dá sintomas atípicos do refluxo. Essa acidez, que às vezes silenciosa, vai inflamando o esôfago, essa inflamação crônica, todo processo inflamatório crônico pode levar ao tecido a uma degeneração e uma malignização. E aí é importante evitar. E o cuidado para isso é evitar ter os cuidados com refluxo, não beber líquido nas refeições, não deitar imediatamente, comer, a se alimentar e evitar alimentações muito volumosas. Então é importante ter esse cuidado, E além da questão da qualidade do alimento que a gente acabou falando, e alguns alimentos que favorecem refluxo, tais como chocolate, álcool, refrigerantes, o chocolate, que muitas vezes também tem um efeito relaxante desse café, o café em demasia. O café também vai fazer, você lembrou muito bem, e as frituras, que são altamente agressivas, independente do tipo de óleo. Toda fritura, gente, não se iludam. Toda comida feita com óleo, gordura, seja ela qual for, pode ser o óleo da oliveira lá do Vale do Israel, pode ser, não adianta banho de porco, óleo de coco. Fritura é rica em radicais livres, acelera o processo de envelhecimento, favorece as degenerações celulares e aumentar o risco de cânceres. Então, comida frita com óleo, não existe óleo bom. O óleo pode resistir ao calor, mas a comida, já disse isso antes, vale salientar, porque o erro popular é grande nesse sentido, e há muita ilusão, e as pessoas ficam procurando alternativo que acha saboroso, e buscando óleos, e não tem óleo de coco, não tem banha de porco, não tem nada disso. Fritura faz mal. Fritura em todo o deserto. Pode até ter um óleo, mas o óleo de coco tem valor nutritivo, você colocar uma colherzinha pequena como um suplemento alimentar, mas se você fritar a carne, o frango, o peixe, fizer ovo frito, isso vai também aumentar o risco de cânceres, vai causar inflamação crônica de seu, inclusive do estômago, então é bom ter cautela. E o excesso de carne vermelha para os cânceres de intestino e derivados, salsicha, salame, presuntos, esses embutidos que também estão já muito relacionados ao aumento de cânceres intestinais. Doutor, tirando quebrando um mito, ou mantendo, não sei. Muitas pessoas dizem assim: era melhor eu não ter nem procurado um médico, porque muitas vezes a pessoa tem um câncer e quando descobre, morre rápido. Você já ouviu isso, muita gente dizer, né? Puxa vida, o cara estava legal, estava bem e tal, de repente foi fazer um exame, detectou lá, tá, morreu. Deixa eu lhe contar então aqui uma história. Eu tenho vários exemplos, pacientes, inclusive na família, pessoas que estão vivas porque tiraram o tumor no início, precocemente. Então, a melhor chance de cura de um câncer é descobrir esse câncer precocemente e extraí-lo, arrancá-lo.
Eu digo, brinco com os pacientes, é a lâmina, é o bisturi, hoje tem um elétrico, né? A gente fala lâmina agora, então o que é que acontece? Retirar esse tumor o mais cedo possível. Então não é bom ter receio de buscar e encontrar um câncer. Essa falta de fé leva a sofrimentos terríveis, porque se você descobre um câncer avançado, já não tem mais jeito, esse câncer vai trazer metástases, dores, um final de vida com muito sofrimento para você e sua família. Então tenha fé, coragem, faça seus exames preventivos, descubra o câncer cedo, se possível, se existir, e se Deus quiser, com certeza tendo fé, sua chance de cura será muito maior se você se antecipar com fé e investigar o risco de câncer mais cedo. Esse é o Dr. Antônio Cláudio Neves, geriatra, gerontólogo, colunista do programa. Quarta-feira ele vai estar de volta falando sobre outro assunto que interessa a você e tirando também sua dúvida. Dr. Antônio Cláudio Neves, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço a todas as pessoas amigas, a todos aqueles que confiam na nossa opinião. Um grande abraço e um dia de fé para todos. A fé também ajuda a prevenir câncer, a enfrentar os problemas e diminuir os fatores estressantes, inclusive favorecer a maior ponderação na alimentação, melhor sono e diminuir o excesso de cortisol e favorecer uma longevidade saudável com menor possibilidade de câncer. Cultivar a fé é muito importante. Isso aí, tá aí, Dr. Antônio Cláudio Neves, nosso colunista, todas as quartas-feiras.